Olá, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais uma bênção diária. Eu sou o pastor Robertson Lucas e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, mais um dia, trazendo aqui uma palavra de fé ao seu coração, orando com você para que o seu dia seja muito abençoado. Tá? Que Deus abençoe você abundantemente, que a sua casa seja cheia da presença de Deus, de alegria, de amor, de muita paz, em nome de Jesus. Eu quero, antes de nós orarmos, eu quero trazer uma palavra de reflexão ao seu coração aqui nesse dia, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia nos conta aquele momento em que Jesus ele anda por sobre as águas, onde que Jesus estava ali curou muitas pessoas, multiplicou o pão e o peixe. Até que em certo momento Jesus ele dá uma ordem aos discípulos para que atravessem o mar, para que fosse para o outro lado. Então Jesus sobe o monte para orar. Naquele momento que Jesus ele começa a orar, intercede e vai falando com Deus. Então quando chega certo momento da noite, Jesus observa que os discípulos estavam em dificuldade por causa do vento que era contrário. Jesus decide ir até eles e Jesus anda por sobre o mar, por sobre as águas. E os discípulos, tendo aquela visão, ficam ali assustados, apavorados, pensando que era um fantasma. E Jesus chega para eles e fala: não temais, sou eu. Então, naquele momento, Jesus reafirma: fiquem tranquilos, sou eu. E Pedro fala assim: Senhor, se é o mesmo Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus fala com ele: vem. Interessante a gente prestar atenção aqui nesse detalhe. Porque Pedro era um homem que já havia experimentado o poder da palavra do Senhor Jesus. Ele, quando estava lavando as redes, recebeu uma palavra de Jesus para que ele voltasse ao mar e lançasse a rede. E assim ele teve uma pesca maravilhosa. E naquele momento, Pedro ouve de Jesus, a palavra vem. Então Pedro ele vai até Jesus e ele anda por sobre as águas, como está escrito aqui no versículo 29. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Vamos prestar atenção aqui em detalhes, é isso que eu quero trazer para você. Pedro, ele ouve de Jesus: vem. Então Pedro ele sai do barco, ele sai do local mais, vamos dizer, local de segurança, que era o barco, e ele começa a andar por sobre as águas. Ele começa a viver algo sobrenatural. Sabemos que para um homem, naturalmente é impossível andar por sobre as águas. Isso não é possível, mas a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então, pela fé na palavra que ele ouviu de Jesus, Pedro então começa a andar por sobre as águas. Ele tem uma experiência extraordinária de estar andando por sobre as águas. Só que a Bíblia fala que Pedro ele começa a observar a força do vento. E ao observar a força do vento, ele teve medo de se equilibrar, de cair, e ele começa a afundar. É interessante a gente pensar nisso. E quantas vezes o medo nos impede de enxergar a obra que o Senhor já está fazendo. Pedro não teria razão de medo, de duvidar, já que ele já estava vivendo algo sobrenatural. Ele já estava andando por sobre as águas. Ele não estava vivendo algo que naturalmente ele poderia fazer. Ele já estava vendo o agir de Deus, ele já estava vencendo o poder das águas, das leis da natureza, de estar andando por sobre as águas. Então ele não precisava temer o vento, mas ele observou o vento. É interessante que ele começa a andar indo em direção a Jesus. Só que em algum momento ele para de observar Jesus para observar o vento. Ele deixa de dar ouvidos àquela palavra que disse vem, para observar o barulho que o vento fazia, do sopro do vento. E muitas vezes assim também, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, para ouvir aquilo que por muitas vezes o inimigo sopra nos nossos ouvidos, ou diante daquilo que nós estamos presenciando, mesmo nós já vivendo o cuidado sobrenatural, o agir de Deus na nossa vida. E esse é o cuidado que nós temos que tomar, para que a gente não venha deixar que o medo, que as circunstâncias nos impeçam de enxergar o que Deus já está fazendo.
Às vezes nós oramos pedindo a Deus algo e Deus, Ele é fiel. E Deus já começa a agir, Ele já começa a trabalhar, Deus já começa a cuidar de nós. Mas muitas vezes por causa de alguma coisa que vem ou de algum vento que sopra, quero que você entenda a colocação do vento, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mesmo já vendo o cuidado de Deus, mesmo vendo o agir de Deus, vendo Deus abençoando, Deus operando, Deus, como diz, Deus no negócio, no caminho, abençoando você, você já experimentando coisas que normalmente situações que você não suportaria passar ou que você não presenciaria, mas Deus está ali, Deus está te fortalecendo, Deus está te cuidando, Deus está fazendo você andar por sobre as águas, porque naquele momento as águas era uma dificuldade, porque as águas estavam agitadas por causa do vento, mas naquele momento, mesmo com as águas agitadas e o vento contrário, Pedro estava andando por sobre elas, mas ele deixou de ouvir a voz do Senhor para observar o vento. Então nós temos que ter esse cuidado de não deixar que o medo, que os problemas, que as circunstâncias, que o vento, que o diabo sopra nos nossos ouvidos, venham nos tirar a visão de Cristo e daquilo que Cristo falou conosco. Vem. E se você observar no texto, ele começa a afundar, ele começa a submergir diante de tudo aquilo. E aí muitas pessoas acabam se afundando nos problemas, nas circunstâncias, e ele começa a gritar: Senhor, salva-me. E tem um detalhe aqui que eu quero chamar essa atenção. A Bíblia fala que Jesus estendendo a mão. Jesus estendeu a mão. A Bíblia não fala que Jesus foi até a direção de Pedro. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Naquele momento, você pode ter um pouco de noção da distância que estava Pedro de Jesus. Jesus estendeu a mão. Como diz o versículo 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse. Jesus estendeu a mão. Olhando pelo texto, nós podemos perceber que Pedro não estava tão longe de Jesus. Ele estava chegando perto. Jesus só estendeu a mão naquele momento e o segurou. E às vezes nós estamos tão perto de tomar posse daquilo que Deus Ele nos deu, mas aí chega a força do vento e aí a gente começa a observar essa força. Não tire os seus olhos de Cristo. Não deixe que o medo impeça você de ver o que Deus já está fazendo na tua vida. Creia. Por mais que você esteja diante de um vento forte e você tem que estar passando por sobre as águas, quem te faz andar por sobre as águas é Cristo. E com certeza, se Ele disse para você, se Ele falou para você, é porque Ele está te sustentando. Quem sustentou Pedro sobre as águas não foi as suas pernas, não foi a sua coragem, foi simplesmente a palavra do Senhor, a fé que ele teve na palavra de Deus. E pela fé ele experimentou o sobrenatural pela palavra que o Senhor tinha dito a ele. E assim Deus fala conosco: não temas, sou eu. Que você possa crer que Deus está contigo. E o que Ele falou, Ele cumpre. Então eu vou crer na palavra de Deus, vou perseverar na palavra de Deus, crendo no cuidado e no amor de Deus na minha vida, para comigo. Não vou observar as forças do vento, mas eu vou observar aquele que disse: vem. Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Senhor meu Deus, amado e querido Pai, eu louvo ao Senhor por mais um dia, esse dia que o Senhor fez. Louvo ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, podendo ouvir a Tua Palavra, compartilhar da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, quantas pessoas vão assistir, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai falar ao coração de cada uma delas. Pai, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um que assiste esse vídeo. Então toca com o Teu poder, Pai. Tem pessoas aqui que de repente estão passando por momentos difíceis, por lutas, onde o vento tem sido muito contrário. Mas Senhor, assim como o Senhor Jesus falou a Pedro: vem,
Nós cremos na tua palavra que diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. E nós cremos no Senhor, cremos na tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor venha confortar, o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha abençoar a cada uma dessas pessoas, que elas possam contemplar na vida dela o milagre, que elas possam contemplar o teu agir, o teu cuidado, o teu amor, que eles venham se fortalecer no Senhor para vencer esse momento e que eles tenham vitória. Pai, eu te peço, porque tu és Deus de milagres, eu creio. Então, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, opera um milagre na vida deste homem, dessa mulher, meu Pai, trazendo cura, restauração, libertação, em nome de Jesus, a bênção sobre o lar, sobre a casa, sobre a família de todos eles, Pai. E assim eu declaro abençoados, que os dias deles sejam maravilhosos, que seja um dia de paz, que a família seja abençoada, que haja união, que reine o amor, meu Pai, que caia por terra todo engano, todo mal contra a vida deles, que o Senhor venha dar o livramento, que o Senhor venha, meu Pai, operar maravilhosamente na vida dessas pessoas, que em tudo que elas tocarem, o seu nome seja glorificado, que elas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos encerrando o nosso vídeo aqui. Seja abençoado, creio que seu dia vai ser maravilhoso. Eu quero convidar você para amanhã estar aqui conosco. Né? Amanhã, nosso próximo vídeo, na verdade. Nosso próximo vídeo, esteja aqui conosco, participando conosco aí dessa bênção diária. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e que a presença de Deus seja sempre abundante na tua vida, ok? Então vamos encerrando aqui. Fique com Deus, fique na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.